Chega mais, vem comigo, a casa é sua. A Casa Mavi hoje tem uma convidada muito especial. Esse novo projeto está iniciando para trazer lindas mulheres, pessoas maravilhosas com seus conhecimentos para agregar junto e que tem tudo a ver com a Ayurveda, para vocês verem que o Ayurveda é muito mais amplo do que a alimentação. Então hoje a gente vai trazer a Ana Carolina Nogueira, que é uma arquiteta, mas não é qualquer arquiteta, tá, gente? Ela tem a concepção de ligar a arquitetura com a neurociência, porque a casa cura, assim como os alimentos, assim como tudo na vida que nos nutre, a casa também, o ambiente que a gente vive, tem toda a relação com a saúde, não é isso, Carol? Toda a relação com a saúde. Eu acho muito interessante fazer esse paralelo com a Ayurveda, porque quando eu criei Casas que Curam, eu não criei por acaso. Eu criei porque eu percebi que a maioria dos ambientes que a gente frequenta acaba nos adoecendo. Só que a gente dificilmente consegue identificar a causa. E quando eu falo que informação é poder, porque é, e é isso que a Mavi tem feito de uma forma brilhante, super didática, que é algo raro. Eu trago para cada um potencial autocurador muito forte. Porque na realidade, por mais que seja maravilhoso contratar uma terapia, contratar um arquiteto, muito do que a gente faz deve partir do nosso íntimo, do nosso conhecimento, do nosso dia a dia. E a verdade é que se a gente realmente se dedicar a fazer isso, eu acho que uns 80% dos nossos problemas estão resolvidos. Verdade, acredito. Porque muitas vezes as pessoas cuidam da saúde, acham que fazer uma atividade física ou um alimento saudável é suficiente, mas você tem mais para nutrir. O Ayurveda fala muito disso, que o ambiente é a terceira causa de adoecimento. Então a gente fala que primeiro vem o estilo de vida, segundo a alimentação, terceiro o ambiente. E o ambiente está justamente nessa pauta que você brilhantemente também traz dentro da arquitetura, dentro dessa visão da neurociência. E é muito curioso porque o ambiente ele vai interferir diretamente tanto no estilo de vida, que é o primeiro ponto, quanto na nossa alimentação. Um ambiente turbulento vai fazer com que você dificilmente tenha um cuidado que você precisa ter com aquilo que você come. Verdade. Se você chega com uma mesa bem feita, se você chega com um ambiente limpinho, organizado, cheiroso, silencioso, independente da sua condição financeira, independente do que chamam de luxo, e que para mim não tem nada a ver com luxo. Sim. Luxo para mim é a gente conseguir se relacionar com a natureza, primeiro com a nossa e depois com a externa. Você com certeza vai fazer escolhas muito mais conscientes. E tem uma coisa muito legal para falar. Conte-nos. Quando a Mavi fala que o Ayurveda engloba muitos tipos, muitos estilos, engloba porque engloba a humanidade. E a humanidade é múltipla. É impossível de contar a nossa multiplicidade. Eu acho muito legal, hoje, na época de tantos injetáveis, tantas fórmulas mágicas, pílulas mágicas. E nada contra. Sim, nada contra, tem né? caminhos e caminhos, né? São caminhos, mas é muito interessante que pessoas que têm formas fora do padrão tenham lugar e espaço para falar de saúde. Porque geralmente é quem mais precisa do suporte e é quem mais é colocado em um local de marginalização. Olha só que incoerência. Que incoerência, é verdade. É mais ou menos como você pegar uma palestra para fumante e querer colocar não fumantes dentro e excluir os fumantes. Quem mais precisar fica fora, que é quem mais precisa. Quando a gente aprende a reconhecer o nosso poder, o nosso valor, a nossa grandeza, independente do peso, independente de outras características que a gente possa assumir, que a gente possa ter e que diferem muito do padrão que a sociedade valoriza como ideal, a gente começa a fazer escolhas mais dignas. Porque falar mais da alimentação, né? Sim, mais conscientes, falar da alimentação, da arquitetura, do ambiente do Ayurveda é falar de dignidade humana. Muito bom, exatamente. E a tua paixão por colocar aqui também essa magia das ervas, do alimento, todo esse teu estudo também do outro lado da Ana Carolina, que é fantástico. Veio da onde? Onde nasceu isso? Onde surgiu essa tua
esse brilho de trazer o alimento como sagrado, como ritual, se alimentar como algo ritualístico? Então, eu sou cria do interior. E é muito interessante porque as minhas duas avós têm raízes no interior, uma no interior do Maranhão, outra no interior do Piauí. Isso me fez ter um contato muito cedo com a roça, com um galinheiro, Com a terra, né? com a terra, com a plantação, com ter uma noção muito precisa de onde vem cada coisa, de como cada coisa é feita. Nós que não somos mais tão jovens, nós vivemos uma era analógica que eu considero muito benéfica. Porque a gente aprendeu que bater uma manteiga que sai ali da vaca, que não foi processada, vira manteiga. Que deixar fermentando vira coalhada. A gente aprendeu a fazer uma cajuína raiz, a fazer um fermentado, a fazer um aluá, na época de São João. E isso traz para a gente uma dimensão não só de conhecimento, não só uma expansão de consciência, mas também uma responsabilidade muito grande em relação não só ao que a gente ingere, mas também ao que a gente propaga. Porque tudo que a gente faz aqui é exemplo, muito mais do que qualquer coisa que a gente diz. Sim. E isso eu posso falar da Mavi. De todo o tempo que eu conheço a Mavi, não é muito, mas eu acho que é um tempo muito intenso, eu não vejo incoerência. E essa riqueza, para mim, ela traz um potencial de confiança, de credibilidade imenso. Porque o que sai da boca da Mavi é o que eu vejo ela fazendo dentro da casa dela. Na rua, em qualquer lugar. Às vezes a gente até consegue andar direito em casa, né? Mas na rua a gente se perde. E não é isso. Não é isso. Eu vejo uma coerência, eu vejo uma congruência. E a gente sabe que as palavras podem direcionar você para um lado ou para o outro, mas o que arrasta é o exemplo. Então eu quero te agradecer por esse exemplo. Meu amor. E não tem nada a ver com o fato de estar aqui, porque eu faço isso quantas vezes, sabe, em conversas íntimas, e é do fundo do meu coração. E eu tenho uma alegria muito grande de poder participar da convivência de pessoas que vivem a própria verdade. E o que a gente está fazendo aqui é trazendo essa verdade, a minha verdade de acreditar, a verdade da Mavi de ter tido e continuar tendo uma vida completamente transformada pelo Ayurveda e a nossa conexão com o alimento. E esses alimentos tão lindos, tão preciosos, depois dessas palavras tão lindas, o que a gente vai preparar hoje, Carolzinha? O que a gente tem aí de novidade para a gente trazer? E, principalmente, o que eu acho muito importante hoje em dia, que acho assim, comida ayurvédica é muito difícil. Eu não tenho tempo para fazer isso, eu não sei. E eu estou trazendo essa simplicidade aqui, nesses primeiros momentos, para a gente mostrar que é possível, que é estar às nossas mãos, literalmente. E aí, o que você vai nos trazer hoje? O que a gente vai fazer aqui? Uma receita que eu amo, que é uma salada de forno. E eu acho que contempla todo mundo, porque é uma receita vegana, sem leite, sem trigo, né? Pelo amor de Deus. Ayurvédica, sem glutamato monossódico, por tudo que é mais sagrado, a gente vai usar... E natural, com alimentos orgânicos, no caso, esses aqui, né? Então, a gente tem essa possibilidade do que tiver em casa também. Aqui são as demonstrações. Eu acho que essa versatilidade também nessa receita é muito adequada para o dia a dia, né? Muito adequada. E a gente sabe que o ideal do mundo perfeito é que a gente consiga fazer o nosso alimento logo antes de comer. Mas nem sempre é possível. E a salada de forno, ela fica, gente, eu vou falar abaixo, ela fica uma semana na geladeira. Alimentos até 3 dias pelo Ayurveda, tá, gente? Mas corta, volta. Corta. Então, quando a gente pensa nessa questão de, nossa, eu vou comer isso ou vou ali comer um fast food? Nossa, e poder levar isso aqui, e eu digo uma coisa para vocês, todo lugar que eu levo nunca sobra. Todo mundo quer minha comida. O povo leva todas as coisas possíveis. Mas vamos direto na salada da Carol, né? Nossa, eu detesto salada. Aí prova, não, eu quero. Pois vamos lá, para a mão na massa, né? Vamos lá. Prontinho, vamos lá. Então, a gente inicia com o quê? Antes de colocar, o que é a Carolzinha, segredo de Carol. O que a Carol faz? Ela faz... Porque, gente, antes de preparar um alimento, a gente não chega e vai, prepara o alimento, não sei o quê, e come. Todo o processo, a alquimia do preparo, isso já faz parte também de uma parte muito interessante da alimentação, que é a energia
que está naquele alimento. Então, as pessoas que preparam o alimento, elas carregam dentro daquele alimento uma certa energia. Então, é muito interessante que e a Carol sempre me fala isso, Mavi, vai no pé no chão, sente o cheiro, sabe? Se integra com o alimento, para aquele alimento sentir realmente a tua presença. Então, a presença ao cozinhar é uma das coisas que a Carol sempre me falou. Então, gente, a primeira coisa que a gente faz, vocês não viram isso, mas a gente andou descalço ali fora na grama, a gente fez um pequeno ground, um exercício de aterramento, de conexão. A Terra tem um poder muito forte de receber essas energias que a gente não quer mais que participem da nossa vida e, ao mesmo tempo, de recarregar. Então, ela vai puxando o que não serve mais e vai nos revitalizando ao mesmo tempo. Caminhar na grama que tem aqui fora, que é maravilhosa, já é um exercício de alinhamento com esse preparo aqui. Minhas mãos estão limpas e agora vamos devidamente começar. Higienizadas, então, né? A gente começa Bem aqui lavadas, pela né? abobrinha ou pela abóbora? A gente começa por um passo um pouquinho anterior. Fale lá. Terminou isso, lavar as mãos direitinho, né? Primeira coisa que a gente faz é ativar a energia das nossas mãos. Porque as mãos são a extensão, a energia materializadora daquilo que a gente traz no nosso coração. Daqui. Quando eu trago a nossa gratidão, a nossa felicidade, a nossa conexão, dá um outro sabor, né, Carol? Eu tô colocando nesse alimento que já é vivo, que já é fresco, que já é maravilhoso, um potencial de energia e um potencial de cura muito poderoso. E é com essas mãos carregadas de tudo aquilo que eu quero trazer. Eu quero meu equilíbrio, eu quero minha saúde, eu quero um Agni forte, eu quero força, eu quero potência, eu quero autoestima. Estou aqui ativando. A gente traz essas mãos e, gente, eu não sou formada em nada de cozinha. Todas as minhas formações são muito técnicas. É arquitetura, é neurociência, enfim. Ou eu estou na área da ciência ou na área da engenharia, mas essa minha parte de espiritualidade, dentro da qual eu sou livre pesquisadora, é o que direciona e conecta tudo que eu faço. E são essas mãos cheias de força, de fluidos, de energia, de magnetismo, que vão pegar diretamente o meu alimento. Aqui eu estou cozinhando para mim, para minha família, para os meus, e eu tenho certeza que todo mundo que está recebendo vai querer se beneficiar dessa energia que eu estou botando. Então a gente pega aqui primeiro a abobrinha, você vai colocando na ordem que você quiser. E é importante fazer grande. Por que que a gente faz grande? A abobrinha ela tem muita água. Cozinhar e ela dá uma leve murchada. Ela né? vai murchar e se ela for muito pequena, ela some. Sim. Ela desaparece. Sim. E, Carol, as texturas serem diferentes, vai ter um ponto de cozimento diferente e aí como é que a gente faz? Vai, tudo bem? Umas vão ficar um pouco mais al dente, outras mais molinhas? Existe uma diferença de textura, mas como é que eu faço para balancear isso na prática, né? A gente fez um mise en place aqui rapidinho. Na prática, aquilo que cozinha mais rápido eu deixo maior. Certo. E aquilo que cozinha mais devagar, como a batata, eu deixo em pedacinhos menores. Ok. Quanto menor o pedaço, mais rápido o cozimento. E aí a gente consegue ter essa variação de textura sem deixar uma abobrinha, uma berinjela muito molenga e sem deixar uma batata muito dura, porque é desagradável. Sim, sim. Né? Vamos puxando a cenoura. E lembrando que quando a gente está trabalhando com raízes, a gente está trabalhando com aterramento. Isso, a gente fala muito que as pessoas da Constituição Vada, ou seja, aquela que tem o elemento ar e éter muito presente, ou seja, tem a mente muito sutil, tudo é muito leve, tem problemas de insônia, problemas, né, de concentração, pessoas que são muito agitadas, movimentam-se demais. Então, esse Vata, ele precisa de um aterramento, ele precisa retornar a equilibrar esse elemento ar e éter, que é o mais leve, para o terra, que é mais pesado.
E na alimentação, os tubérculos, né? A batata doce, no caso aqui, a cenoura, a abóbora, ele tem um peso. O elemento terra nesses alimentos, eles são mais fortes. Então, para essas pessoas, é muito indicado consumir esses alimentos. E sempre cozidinhos, quentinhos, que é o mais favorável ainda para eles. E aqui a gente tem uma coisa interessante também, que é a mescla das potências. Porque quando a gente pega uma abobrinha, por exemplo, que tem muita água, a água que está aqui dentro é uma água estruturada. Então, ela não é uma água comum, como a na torneira. Sim. Ela é uma água de cura, uma água que foi toda trabalhada pela natureza. Se a gente Porque todos os alimentos têm os 5 elementos, né? Como a gente, como tudo na natureza, tudo tem os 5 elementos. Só que uns balanceios diferentes, e isso é que favorece a nossa comida. Quanto mais variado, né? Quanto mais potencializado isso, você está favorecendo a tua saúde, o teu equilíbrio. Então, tudo que tu tem a mais ou a menos se restaura e se equilibra novamente. Prontinho? Existe a possibilidade de deixar tudo separadinho. Só que eu acho que a gente tem que misturar. Porque eu gosto da abundância, eu gosto da fartura, eu gosto da variedade, eu gosto da nutrição. Do colorido, né? Do colorido. E é curioso que quanto mais a gente mistura, mais gostoso fica. Porque cada pedacinho vai se beneficiar dos outros sabores. Outra coisa aqui, eu gosto muito, claro que a gente está usando vegetais raízes orgânicos, mas eu gosto muito de deixar tudo com casca. Também, né? Acredito muito nisso. Então, e quando a gente vai falar de uma perspectiva espiritual, a casca ela é um elemento de proteção. Sim. Então, a gente está recebendo também esse resguardo, essa potência, essa contribuição maior. Eu falo que tudo que a gente faz com intenção é um feitiço. É uma magia de amor, né? É uma magia. Então, quando a gente usa esse feitiço, por isso que é tão importante não pensar coisas ruins, não falar coisas ruins enquanto você prepara o alimento, Sim. Porque ele pode ser um feitiço benéfico ou maléfico. Sim. A intenção, né? Os pensamentos. Então, eu tô trazendo aqui, cura, amor, união, paz, prosperidade. Só coisas boas. Então, vamos para a primeira especiaria. Vamos lá. Essa primeira aqui, o alecrim. Coloco bem pouquinho. Cada um vai colocar o tanto que quiser. Mas, minha percepção particular. Eu acho que quando a gente coloca alecrim demais, o prato fica com gosto de perfume. Certo. Então, eu acho que tem que ser a especiaria mais bem dosada. Sim. Alecrim e noz moscada, para mim, são muito perigosíssimos. Né? Olha só, a gente não usa nada sem esfregar antes. Não só para imantar. O que é que no Ayurveda a gente fala? A gente sempre pede para aquecer isso antes de iniciar qualquer preparo de alimento na panela, né? Então a gente aquece com um pouquinho de ghee, um pouquinho de azeite para soltar as propriedades terapêuticas da especiaria. No caso aqui, a gente ainda vai levar o fogo, ainda vai aquecer, mas esse atrito já aquece com o fogo das mãos. Então tem a sua propriedade dentro da visão do Ayurveda e tem a sua necessidade também pela questão energética, né? E libera os óleos essenciais. Isso. Então a gente tem aqui orégano, pode? Isso, orégano. Vou colocar aqui. Vamos lá, alecrim, não falei isso, mas tá ótimo. Alecrim é uma erva de proteção. Então, a gente coloca aqui, não só de forma terapêutica, não só para agregar sabor, mas também de forma intencional, para trazer essa proteção para a gente. Né? Não existe... Tô fazendo uma bagunça aqui, mas vejam só a vida real acontecendo. O gergelim não vai agora. Ah, o gergelim é só no final. É, só no final. E alho e cebola. Gente, alho e cebola, eu vou deixar a Mavi falar um pouco sobre isso. Eu amo, só que tem um ela pediu para ser in natura, mas o que a gente busca? Não é que é proibido, mas é porque a gente já tem hoje em dia a mente muito agitada. E o que os textos clássicos falam? Que alho e a cebola, eles têm propriedades rajássicas, né? Rajas, que é essa propriedade de agitar. Então, se a gente já tem uma mente muito agitada, esses alimentos em excesso podem causar uma agitação ainda maior, né? Então, uma mente mais agitada. Por isso eu disse, não, vamos tentar fazer aqui
um meio termo, né? Então a gente vai trazer Vamos ele colocar desidratado, Só um pouquinho, né? só um pouquinho. Que é para dar só o sabor, Isso. mas sem excessos. E aí a gente vai quebrando, ó, jogando, intencionando. São ervas também de uma proteção muito grande, muito poderosa, né? Não é à toa que a gente vê em filme de terror, né? Que a gente colocava alho para espantar vampiro. Tem muitos vampiros hoje em dia. Tem, gente, nossa. Louro, amo, trazendo todo o poder diurético, o poder de prosperidade, de proteção, de coroação. E aí, ó, tô quebrando em pedaços menores, não muito menores, porque depois fica difícil de tirar. E é muito desagradável você comer e sentir um pedaço de louro ali dentro, né? Aqui tem a pimenta do reino, né? Vamos que colocar. A gente vai... É interessante não exceder, mas é interessante ter, porque traz o elemento fogo, né? Todos os alimentos que tenham pimenta, eles acabam trazendo esse nosso apimentado, traz fogo. Então é interessante, né? Pra gente equilibradamente usar também. E eu, que tenho pita agravado, preciso ter um cuidado. Tem que ter um cuidado, tá? Pessoas Tem que ter um cuidado. O elemento fogo, um pita, como doxa predominante, tem que ter um cuidado no uso das pimentas. Eu aqui, pita cafa, gente, é difícil. Deixa eu falar uma coisa importante. A gente está usando ervas secas, mas poderiam ser frescas também. Sem nenhum tipo de problema. Ok. Aqui para trazer passas, uma Isso aqui também de sabor. É controverso, né? Tem gente que ama, tem gente que odeia. Então fica sempre à vontade. Eu também sou dessas, amo completamente. E quem quiser colocar uma coisinha doce aqui, tem pode duas ser alternativas, também né? uma maçã cortada, não necessariamente seca. Você pode cortar. Já coloquei ameixa também cortada. E aí tem dois ingredientes também para trazer um pouco de doçura, que a gente está aqui como alternativa. Tem o melaço de cana, que pode ir ao forno, tá? A gente não usa mel para aquecer, que ele torna-se tóxico e maléfico para a saúde. E a gente tem o xarope de tâmara, que além de todas as propriedades, ainda tem a maravilha de ser, né? Tâmara é assim riquíssimo, né? Então a gente pode trazer essas duas alternativas para também colocar um pouquinho, né? Gente, aqui a gente coloca realmente. Deixa eu só. Tá aberto? Não. A gente coloca. A gente coloca, como a gente coloca um vinagre, por exemplo. É um trisco, né? Um trisco, né? Para trazer uma camada de sabor como se fosse um tempero. Não é para adoçar, né? A gente não tá fazendo molho agridoce aqui. É só ó. Eita, eu tô com medo de... Ó. É um trisco. É para... Quiser chegar aqui perto, é só um. E o vinagre de maçã. O vinagre, a gente não colocou sal ainda. Não colocamos sal ainda. Olha como tá ficando bonito, colorido, gente. Lindo, né? O sal, gosto também de sair esmagando. Gente, eu gosto de esmagar tudo que eu pego. Tudo que eu pego. Porque a gente não sabe que tipo de energia vem naquilo ali que a gente está ingerindo. Então, quanto mais a gente puder se resguardar, melhor. Gosto de trazer um elemento ácido também. Aqui a gente está colocando um pouquinho de vinagre de maçã. Não muito. Eu gosto de fazer uma chuvinha bem... dá uma regadazinha, né? E aqui... Bem doce. E aqui eu não sei como é que abre esse azeite. Tcharam! Essa risada é clássica, viu, gente? Aqui a gente vem com aí, gente, é o seguinte, aqui é azeite mesmo. Pelo amor de Deus, ninguém... Pode ser generoso, né? Pode, e ninguém vai usar óleo. Pelo amor de Deus. E eu sei que tem gente que faz com óleo de coco. Eu nunca fiz, mas para mim o azeite ele traz uma camada de sabor, ele envolve, ele deixa delicioso, gostoso, untuoso de uma forma especial. O azeite ele desliza de uma forma especial. Cada óleo gente, se vocês olharem tem aqui, as suas a gente propriedades. tem os 5 sabores, né, que o Ayurveda preconiza como saudável. Então a gente tem o sabor doce dos tubérculos, a gente tem o sal, a gente tem o salgado, né? Então a gente tem o picante das pimentas, da pimenta do reino, a gente tem o ácido do vinagre e a gente tem também o adstringente de alguns, como a abobrinha, por exemplo. Então a gente tem num prato só os 5 elementos e várias propriedades que são assim fantásticas. Que tal? Vamos lá?
E aí é o seguinte, duas opções. Primeira opção, colocar um papel alumínio aqui, e hoje em dia tá tão controversa essa história do uso do papel alumínio, Verdade. né? É. Tem gente que usa tampa também de silicone, mas eu tenho um pé atrás tão grande com essa história de botar silicone no forno. Sim. Eu sou da louça, eu sou... E aí o que a gente faz? E aí o que é que eu faço na minha casa e dá muito certo? Eu coloco na temperatura mínima do forno, não cubro de jeito nenhum e deixo até que a textura esteja agradável para o meu paladar. Aí é claro que quando a gente vai testar, a gente aproveita e prova. É lógico, claramente. Então, porque é o nosso dever moral. A gente bota aqui numa temperatura, né, de 180. Eu boto a mínima possível e aí eu deixo um tempão, Mavi. Pronto, aqui. Então a gente finaliza esse momento maravilhoso. Muito obrigada, Ana Carolina, pela sua generosidade, pela sua maravilha de conhecimento que trouxe aqui tanta coisa, tanta riqueza, tantos detalhes que a gente leva para o nosso dia a dia. E isso é muito importante. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por tudo que você desenvolve. E seja sempre bem-vinda à Casa Mavi. Mavi, uma alegria muito grande compartilhar dos teus ensinamentos, da tua presença, da tua vivência. Aproveitem a Mavi, aproveitem antes que ela ganhe o mundo. Porque eu aproveito a Ana Carolina, tá? Ela tá fazendo a reforma daqui de casa e tá trazendo mais cura e mais beleza para esse ambiente. E isso é muito importante, tá, gente? O trabalho dela é belíssimo. Conheçam. Gente, eu fico muito feliz. Aproveitem, porque é tanto ensinamento, é tanta riqueza. Eu bebo de uma fonte tão rica e tão generosa toda vez que a gente conversa, né? Seja pessoalmente, seja por WhatsApp. E é uma alegria gigantesca saber que esses conhecimentos estão agora começando a tomar o mundo. Tintim é o nosso chá e a nossa salada de forno.